imagina ter a sua vida sendo filmada 24 horas por dia, todos os dias da semana, como num reality show, tal qual o Big Brother, mas você não sabe que estão te filmando. Parece assustador, não é? Mas é exatamente isso que acontece no filme O Show de Truman. Truman é um homem que foi adotado quando ainda era um bebê e desde então tem a sua vida sendo filmada e transmitida como num reality show para todo mundo, sem que ele saiba, sem o seu consentimento. E esse filme traz excelentes reflexões sobre a vida moderna que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Jocasta Maciel e é um prazer ter você por aqui. E aproveita então para se inscrever aqui embaixo, se você não é inscrito, deixar o seu like, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo aqui para você. E também compartilha com os seus amigos para ajudar o nosso pequeno canal aí a crescer, se você gostar, é claro. Burbank, vivido aí por Jim Carrey, é o primeiro bebê adotado por uma emissora de TV que tem a sua vida gravada desde sua gestação. Agora no filme ele já tem 30 anos, ele vive aí no complexo cinematográfico tecnológico de Sierra Heavy, que foi construído justamente para parecer a vida real. Mas tudo não passa apenas de um cenário manipulado para que Truman acredite que aquilo é real. Como o próprio sol, o mar, tempestades, tudo funciona no complexo de Sierra Heavy. E Truman vive em meio a atores que fingem ser sua própria família, como a sua esposa, sua mãe e até mesmo aí seu melhor amigo. E ele não desconfia de nada até chegar próximo dos 30 anos. Então ele acha que tem eventos estranhos, que tem alguém observando e ele começa então uma busca pela verdade. Seu criador e diretor do reality show é Christoph, que acaba manipulando vários momentos e situações da vida de Truman para que ele não queira sair de Sierra Heavy. Como o próprio episódio aí da morte do pai de Truman pelo mar afogado, que causou um trauma no garoto e assim, desde então ele morre de medo do mar e não se arrisca a entrar lá, justamente para ele não conseguir sair de Sierra Heavy pelos limites marítimos. Nós podemos fazer várias analogias ao filme e uma delas é do mito da caverna aí de Platão. Em sua obra A República, Platão nos mostra um diálogo entre Sócrates e Glauco, em que Sócrates pede para Glauco imaginar uma caverna que contém aí homens prisioneiros desde a infância, que eles estão lá amarrados pelas mãos diante de uma parede. E nessa parede tem sombras que são projetadas, causadas por uma fogueira que fica atrás da parede, onde outros homens reais passam por ali, conversam, comem e ocasionam essa sombra que os prisioneiros veem. E desde então, aquilo ali é a vida que eles conhecem, a realidade deles. Porém, quando um dos prisioneiros é liberto, ele acaba saindo da caverna, enxerga o sol, a luz e aquilo machuca os olhos dele, ele fica desconfortável, mas depois que ele consegue se acostumar, ele percebe o quão vasto é o mundo e quão diferente é a realidade do mundo lá fora do que lá dentro da caverna. Então ele aprende que na verdade aquilo era apenas uma parcela imperfeita da realidade, né? E não a realidade em si, que era o mundo vasto lá fora, que ele conseguiu encontrar apenas quando saiu da caverna. Da mesma forma, temos Truman, que vive dentro da sua caverna aí por quase 30 anos, sem desconfiar de nada, que aquilo tudo era manipulado para ser uma parcela da realidade dele, sem que ele saiba. E
Finalmente, então, ele começa a desconfiar e a sair da caverna por causa que alguns eventos acontecem e ele acha esquisito, né? Então, aquela vontade de sair, ele começa a aprender sobre a verdade. Mas por que ele demora tanto? 30 anos é quase metade de uma vida, se você for ver, né? Para poder se desvincular e perceber que, na verdade, aquilo tudo era mentira. Primeiro é porque ele era confortável com a vida que ele estava vivendo naquele momento e, assim como vendem para nós, venderam uma vida perfeita para o Truman, que era crescer, né, ir para a escola, depois arranjar um emprego, trabalhar, arranjar uma família, ter a sua casa, casar, ter filhos e tudo mais. E ele era realizado com isso, ele tinha a família dele, ele tinha o emprego dele, ele tinha os amigos dele, então para ele aquilo era viver, era normal, era uma vida feliz e completa, assim como vendem para nós que essa é a vida feliz e completa. Então é muito difícil dele questionar isso até então, porque ele tinha a vida que ele gostaria de ter e que o mundo vende para todos nós de sendo a vida perfeita. E sem contar também que é muito difícil você se desvincular de uma realidade que é mostrada para você desde que você existe. Aquela era a verdade mostrada para Truman desde o seu nascimento, desde ele antes de nascer, ele já tinha aquele ambiente. Então é muito difícil você questionar uma realidade que depende até da sua própria existência. No caso de Truman, questionar se aquilo era verdade ou não era questionar a si mesmo, era questionar se tudo que ele viveu era verdade. Imagina que você descobre que nada do que você viveu era de verdade, era uma parcela, né, da realidade. Então, exatamente isso que acontece. Como no própria história do mito que a gente viu aqui da caverna, nós temos que se o prisioneiro que saiu voltasse para libertar o resto que ficou lá e contasse o que ele tinha visto, todo mundo ia receber ele de forma rude, talvez machucá-lo, porque iam achar que ele estava louco, que era impossível que aquilo fosse verdade, o que ele estava contando, porque tudo que eles viveram até então na vida, a realidade deles era aquela caverna. Assim como Truman, quando ele começa a se questionar sobre a realidade, ele mesmo pensa que ele está ficando louco, né? Porque aquilo foi tudo que ele viveu até então, é a vida dele, é tudo que ele tem, é a história dele, né? Assim como no mito da caverna, que os prisioneiros estão lá presos, Truman está preso na sua própria caverna. Será que nós também estamos presos de alguma maneira na nossa caverna? Nós, seres humanos, somos uma espécie que precisamos de um ambiente social. Dessa forma, ao convivermos com outras pessoas, nós criamos uma realidade intersubjetiva, ou seja, que depende da minha e a das minhas relações como um todo. Sendo assim, todo o conhecimento que temos de realidade está interligado com o que a massa, a sociedade em massa, apresenta para a gente. E tudo isso depende muito dos meios de comunicação, porque é a informação que é repassada para a sociedade em massa que acaba trazendo aí o que a gente chama de senso de realidade. Então, a gente depende muito dos meios de comunicação, como a TV, as redes sociais, a internet, rádio e entre outras fontes. Portanto, de certa forma, a nossa realidade é limitada pelo que nos é informado. E como nós estamos vivendo na era da informação, nós somos o tempo inteiro bombardeados por centenas, milhares, milhões de informações o tempo todo. Seja em postagens de uma rede social, notícias, ou que você está escutando, que você está vendo. Então, a nossa realidade, falando de maneira objetiva, depende dos meios de informação que nos traz a visão do mundo e nós acabamos aí aceitando aquilo que nós consideramos
verdadeiros e importantes para nós. Assim, querendo ou não, nós vivemos nosso mundo de forma limitada, presos naquilo que acreditamos ser verdade sem questionar. Como, por exemplo, pessoas que são preconceituosas, racistas, que têm aquelas crenças enraizadas sem saber o porquê, mas não se questionam, apenas aceitam que aquilo é verdade e que são superiores às outras pessoas e continuam sendo esse tipo de pessoa aí que é, né, de forma racista, preconceituosa e inúmeros outros exemplos que eu poderia trazer aqui para vocês. Ou seja, de fato é que você está dentro de uma caverna quando você não questiona se aquilo é verdade ou não, quando você não questiona as suas crenças, os seus valores, no que você acredita e o porquê disso. Logicamente, sair da caverna é um processo difícil, que envolve trabalho e é desconfortável, assim como foi para o prisioneiro que saiu no sol e teve, dores nos olhos, ficou em todo um momento desconfortável. Porém, quando você ultrapassa essa barreira do desconforto, é extremamente libertador descobrir a verdade e crescer, aprender o que é a realidade. Mas o que vemos hoje é que as pessoas estão cada vez mais tendendo a entrar dentro da caverna e não a sair dela. Justamente porque nós temos muitas informações, nós somos bombardeados o tempo inteiro, porém não há questionamentos. As pessoas não estão mais questionando o porquê das coisas, se aquilo é verdade ou não. Um grande exemplo são as próprias notícias falsas que nós estamos vendo aí, que muita gente compartilha e causa um retrocesso na nossa história da humanidade, até e no Brasil principalmente, onde tem muita fake news, que essas pessoas acabam compartilhando, nem verifica se aquilo é verdade ou não, apenas segue e aceita como se fosse verdade, sem ao menos pesquisar o porquê ou qual é a fonte daquela notícia. E assim as pessoas acabam também aprendendo que elas sabem de tudo um pouco, que são sempre melhores que as outras, que são especialistas em algo, apenas por pesquisar no Google uma coisa ou outra, e ela acha que já sabe de tudo, sem mesmo ter feito uma pesquisa mais relevante, sem ter se questionado sobre aquilo, sem aprofundar as coisas, que é justamente a busca da verdade, a busca do que é real. Assim como a vida de Truman, que era na verdade manipulada sem que ele soubesse e mostrava uma parte irreal, da realidade, uma parte falsa. As pessoas acreditavam que aquilo era real, mas não sabia da manipulação que havia por trás, ou sabia e apenas ignorava. E aquela realidade de Truman não era verdadeira. Assim, hoje nós temos também aí as redes sociais, como o próprio Instagram, que nos mostram uma realidade imperfeita, como os corpos que a gente vê lá, que é todo mundo perfeito, lindo, maravilhoso, todo mundo é feliz no Instagram, todo mundo é bonito, todo mundo tem amigos, viaja, etc. A gente aceita aquilo como se fosse verdade, mas nós sabemos que no fundo é tudo manipulado para parecer perfeito, e isso acaba aí trazendo uma realidade que não é a realidade, que é uma parcela imperfeita da realidade, como se fosse a própria caverna lá, a parede, que o pessoal, os prisioneiros, viam as sombras. Nós estamos vendo a sombra da realidade aí no Instagram. Então é algo a se pensar, é algo a se questionar. Quando você aceita esse tipo de coisa, você aceita que isso é a sua realidade, e isso é muito, muito problemático, como nós já vimos aí na própria história do Truman. E você deve estar se perguntando sobre o fascínio das pessoas pelos reality shows que mostram a realidade da vida das pessoas, ou até mesmo os vlogs, de vida real no YouTube. Até onde vai a ética e a moral disso tudo? Como você pode ver no filme de Truman, as pessoas, os telespectadores, são vidrados na vida dele desde que ele era um bebê, e elas chegam a nem questionar que a vida dele, na verdade, ele é um fantoche e ele não sabe disso. Elas apenas aceitam aquilo e querem saber cada dia sobre a vida dele, mesmo que não tenha muitas aventuras e seja um cotidiano, uma rotina. E assim elas acabam aceitando que aquilo é normal, mesmo que fere aí
os direitos humanos de uma pessoa. Será que isso também não acontece nos reality shows que nós temos por aí na TV? A vida de Truman era, na verdade, interessante para essas pessoas porque de alguma maneira elas se identificam com o homem comum que Truman era. Apesar da rotina dele ser exatamente quase a mesma todos os dias, a daquelas pessoas também. Então é um sentimento de pertencimento de um grupo, de fazer parte daquilo, de ter reconhecimento na TV, né, de estar ali e é uma pessoa que te representa. Isso acontece também nos reality shows, quando eles colocam pessoas comuns lá dentro para, né, concorrerem a R$1 milhão e as pessoas adoram assistir aquilo porque é mais próximo da vida delas. Então elas ficam vidradas querendo saber o que acontece, por mais que seja a mesma coisa todo dia. O grande problema é que, assim como Christoph ali manipulava todas as situações de Truman para o programa continuar sendo interessante e ele nunca sair de Sea Heaven, esses programas de reality show também tendem a te manipular para você continuar assistindo aquilo e as inúmeras propagandas que tem de produtos para que você compre, para que você vote, para que você assista aquilo o tempo inteiro, e eles ganham cada vez mais dinheiro com a sua audiência, né? Você fica manipulado real por aquele programa para assistir cada vez mais, para saber o que vai acontecer. Isso acaba fazendo com que o público ache super normal ter a vida exposta, né? E toda a sua privacidade mostrada ali, mesmo que fira algum direito, né, humano, ou que ultrapasse os limites ali da ética e da moral. Então, quando você se acostuma com aquilo, que você acha que é aquela vida ali, na verdade é como se fosse um filme, mas é vida real, é a privacidade daquelas pessoas. Então você acostuma com aquela realidade, assim como as pessoas acostumaram com a realidade de Truman e nem questionavam mais se ele era um fantoche ou não, se ele deveria saber do que ele era filmado o tempo inteiro ou não. Deixaram 30 anos se passaram e ele continuava daquele jeito, ele teve que descobrir por si só. Então, o Show de Truman é um filme que já tem 20 anos, mas continua sendo atemporal e nos trazendo várias reflexões do que é real e do que não é. Será que nós estamos sendo todo o tempo influenciados pela mídia? E o que isso é consequência da nossa realidade? Como nós estamos vivendo e o que é real para nós? O que nós estamos achando normal e banal, que na verdade nós deveríamos questionar e correr atrás para que haja uma mudança. Você pode refletir aí na sua casa sobre tudo isso que eu falei aqui, porque esse filme realmente é muito interessante e traz pra gente muitas questões para serem pensadas, né? Mas afinal das contas, será que nós estamos sendo manipulados o tempo inteiro? O que você acha? O que você achou desse vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião, como que as mídias sociais te influenciam o tempo inteiro, o que você tem acreditado, será que você tem buscado fontes reais de saber se algo é verdade ou não? Me conta aqui. E se você acompanhou até aqui, muito obrigado por sua atenção. Se você gostou, deixa o seu like e, é claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque isso me ajuda demais para nosso canal aqui crescer cada dia. Que a força esteja com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!